Meu nome é Jaqueline e meu trabalho é sobre transplante de microbiota fecal para o tratamento da obesidade. Começando com o que é microbiota intestinal? A microbiota intestinal é um ecossistema devastado de micro-organismos benéficos presentes no nosso trato intestinal, na qual essa junção é dominada de microbioma, onde consiste em média de 100 trilhões de micro-organismos que, além de possuir funções digestórias, auxiliam no auxílio no metabolismo imunológico. E o que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica relacionada ao acúmulo ou excesso de tecido adiposo. Isso pode ocorrer quando a ingestão calórica for maior que seu gasto, mas sua causa pode ocorrer por fatores genéticos, endócrinos, sociais e culturais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, classifica a obesidade baseando no Índice de Massa Corporal, IMC. Como diz a respeito à imagem, o homem é constituído por mais células bacterianas. Até 90% de todas as doenças podem ser transmitidas de alguma forma ao intestino. Mais de 10 mil espécies encontradas e identificadas vivendo no nosso corpo humano. A importância do estudo é relacionar a obesidade com a microbiota intestinal e aplicar novos meios menos invasivos a fim de apresentar uma abordagem terapêutica para o tratamento da doença e no auxílio de perda de peso. Foi feita a coleta de dados em artigos de PubMed, Cielo e Google Scholar, de caráter de revisão bibliográfica, e linguagem portuguesa e inglesa por intermédio de website de referência na busca de dados. Obesidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, informa que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, cerca de 50% da população está sobrepeso, e em criança este número atinge 15%. Como diz a respeito no gráfico. A obesidade pode desencadear doenças tais como diabetes, hipertensão, dislipidemia e doenças psicossociais, entre outras. Microbiota. Como obtemos? Durante a gestação, a microbiota do feto se encontra estéril, e é através da mãe que adquirimos essa resposta inata desses micro-organismos. Durante o parto, pela passagem no canal vaginal, tendo exposição à microbiota do reto da mãe, obtemos uma parte da nossa flora intestinal. Em comparação a recém-nascidos que sobrevêm para o procedimento cirúrgico, através de cesárea, eles tendem a receber por contato direto da pele e pelo ambiente que ambos possuem uma variabilização de bactérias diferentes. Serve o mesmo para os que recebem um leitamento materno em relação ao artificial. Recém-nascidos que ingerem leite materno possuem diversidade de microbiota composta por Bifidobacterium e lactobacilos, que podem compor 90% da microbiota existentes, enquanto os que fazem uso da forma industrial, a presença de Bifidobacterium sp e Lactobacillus sp diminui para 40% a 60%. Função e a sua importância. A principal função antibacteriana desempenha pela microbiota é seu efeito de barreira promovido pelos sítios de ligação celulares na mucosa, que promove a aderência e estimulação do sistema imune. As bactérias que exercem essa proteção intestinal são conhecidas como bactérias autóctones, que impedem o estabelecimento das bactérias patógenas. Existem outros sistemas de proteção adicionais, como a disputa por nutrientes ofertados no meio e produção de componentes restritivos ao crescimento de bactérias. Estudos falam que a microbiota está responsável pelo sistema imunológico, como a formação de linfócitos T, e tem alguns países que relatam distúrbios de processo inflamatório e alérgicos devido ao uso excessivo de antibiótico, e também a forma que nós nascemos interfere na composição microbiana. Tratamento.
participante de microbiota fecal e probiótico. Novas pesquisas relacionam cada vez mais a microbiota intestinal com a obesidade. Com base em estudos realizados, testes feitos em camundongos e humanos, foi constatada uma redução na população de firmicutes em relação a bacteroides em indivíduos obesos após a perda de peso, sugerindo que a manipulação de bactérias específicas poderia beneficiar o tratamento da obesidade. Dentre os gêneros mais citados por bactérias benéficas estão lactobacilos e bifidobacterium, onde algumas cepas estão ligadas à redução de peso corporal, circunferência da cintura, quadril, tecido adiposo e gorduras viscerais. Probióticos. Probióticos são ingredientes alimentares utilizados no crescimento dos micro-organismos no intestino. Não são digeridos no intestino delgado, mas são metabolizados no intestino grosso. Tem capacidade de modificar a composição da microbiota colônica, de forma que as bactérias benéficas tornam-se mais predominantes. As bactérias presentes na nossa flora bacteriana apresentam funções favoráveis ao hospedeiro. A adesão à mucosa a este termo refere à capacidade dos probióticos se aderirem na viscosidade intestinais, competindo e inibindo a fixação de patógenos, como, por exemplo, a Escherichia coli, que os probióticos acabam competindo com nutrientes às outras bactérias patógenas. Agora eu vou explicar um pouco sobre o transplante da microbiota intestinal, como que é feito. Através de doadores saudáveis, as amostras são centrifugadas para coletar as bactérias saudáveis. Com o paciente sedado, o material biológico sadio é aplicado no intestino durante uma colonoscopia. Pode ser endoscopia também. E essas amostras são aplicadas direto ao jejum, que é através dela que tem a função de absorção de nutrientes. As colônias sadias começam a se propagar e tornar o lugar das bactérias ruins. Estudos estão sendo realizados como efeitos positivos em relação ao tratamento de doenças gastrointestinais, como infecções recorrentes por diferentes bactérias, como síndrome de intestino irritável, constipação crônica e colite ulcerativa. Considerações finais. Novas alternativas estão sendo desenvolvidas, entre eles o transplante de microbiota fecal, que é feito por transplante bacteriano de um doador saudável para um obeso, que revela a desbiose do microbioma humano. Entretanto, a microbiota de um obeso possui uma variabilidade de bactérias existentes menor. Possíveis alterações da microbiota com obesidade estão ligadas na atuação dos sinais microbianos. É notável que a epidemia ameaça vários países ao redor do mundo, inclusive o grande número de indivíduos obesos no Brasil. Com base em pesquisas feitas em artigo, conclui-se que existem outras formas de auxílio no tratamento da obesidade. Obrigada.